Olá, meninos e meninas, bom dia para vocês, tudo bem? Bom, conforme nós combinamos, né, eu ia gravar um vídeo sobre as correções das atividades que eu passei para vocês. Aqui eu listei nesse arquivo de Word todas as atividades passadas. As atividades são sobre líquido pericárdico, sobre líquido peritoneal e sobre líquido pleural. Pra cá, opa, pleural. Aqui, certo? Então, nós temos esses 3 tipos de líquido e as 3 atividades que eu passei. Aí eu coloquei tudo junto. Vocês têm aí separadinho, vai dar para entender, né? Então, vamos lá. Então, a número 1, a número 1 traz assim, né? Comente sobre as funções do líquido pericárdico. Né? Bom, a gente sabe que o líquido... Aí aqui, só para vocês... não tá na ordem também, né? Mas vocês têm a ordem de vocês aí. Então, a função... Vou escrever. A função do líquido pericárdico é de envolver as membranas e lubrificar. Já que a gente tem lá o líquido seroso, né? E aí, esse líquido pericárdico, então, ele precisa envolver essa membrana, né? E essa camada. Então, a função dele é essa, né? Então, de envolver as membranas e lubrificar as mesmas, né? Uma resposta bem simples aí. Essa é a função do líquido pericárdico. Vou deixar sempre em amarelo, que acho que vai facilitar. Quais as análises são feitas nesse líquido? Bom, são analisados a cor, o aspecto, o volume... Opa, saiu aqui. Aspecto, o volume, a densidade, a quantidade de células, né? As análises geralmente são essas, né? Então, volume, cor, aspecto, densidade e quantidade de células, tá? Então, são geralmente essas análises feitas nesse líquido, tá? Não sei se vocês acertaram essa, mas quando a gente pergunta quais as análises, são essas, tá? Qual a patologia pode ser identificada a partir do líquido pericárdico? Principalmente a patologia de derrame, né? Não sei se vocês se recordam, né? Sobre essas doenças, mas a gente chegou a comentar um pouquinho sobre um derrame pericárdico, né? Acúmulo de pericárdico, sobre acúmulo de líquido. Além disso, a gente pode listar também as inflamações, que são as chamadas pericardites, né? Então, as duas principais aqui que a gente pode listar são essas. Podemos colocar também outros processos aqui, né? Infecciosos, né? Colocar aqui, né? Infecções, tá? Então, mas geralmente são essas aí. Derrames pericárdicos, pericardites e infecções, certo? As chamadas doenças pericárdicas, né? A número 4. Qual o padrão normal da cor, aspecto e células encontradas? Bom, a cor, então, é um amarelo bem claro, né? Vou colocar assim, né? Claro, quase que transparente, né? Transparente, né? O aspecto, ele tem que ser límpido, não pode ser turvo, né? E as células que são encontradas, né? São células como hemácia, só que tudo em quantidade pouca. Vou colocar assim, leucócitos, né? E outras células, mas em quantidades mínimas. Não precisa listar a quantidade aí, não, mas a gente tem que entender... Opa, errei aqui. Aí, a gente tem que entender que a quantidade de célula presente nesse líquido é muito pouca, tá? Então, a gente tem que, pelo menos, entender isso daí, tá bom? Eu lembrei de um negócio aqui também. Aqui nas análises, eu vou colocar agora, além da quantidade de células, vou colocar assim, ó, avaliação da presença de exudato ou transudato. Esqueci desse aqui. Vou colocar agora, certo? Transudato ou exudato. Tudo bem quanto a essa daí? Sim ou não? Acho que sim, né? Espero que vocês tenham acertado essa daí.
Bora lá, vamos para a próxima? Vou dar um espaçozinho aqui, aí, para vocês não confundirem. A número 1, da outra atividade. Comente sobre as funções do líquido peritoneal, né? Então, as principais funções são de proteção, lubrificação da cavidade abdominal. Opa, eu comi aqui. As principais funções são de proteção, lubrificação e lubrificação da cavidade abdominal, reduzindo o atrito entre os órgãos presentes neste local, nesta região. Certo? Dá para entender assim? As principais funções. Isso. Acho que dá para entender assim, né, turma? Espero que vocês tenham entendido, tenham acertado aí. Vamos lá. Deixa eu grifar aqui. Bom, vamos lá. Como se denomina a coleta do líquido peritoneal, né? Essa coleta de líquido peritoneal é a chamada toracocentese, né? Isso é bem direta, né? Direta e reta, né? Então, vamos lá, para a próxima. Não, perdão, toracocentese não, aqui eu tô trocando, toracocentese é do outro. Paracentese, perdão. Toracocentese é porque teve uma outra que eu fiz, acho que a mesma pergunta, não fiz, pessoal? Eu não me recordo agora. Ou não. Eu perguntei qual era o nome da coleta do líquido pleural. A hora que chegar lá eu vejo. Então é a paracentese, tá? Perdão, paracentese, ok? Que é a coleta, vou até colocar assim, ó. Coleta do líquido acítico ou peritoneal, tá? É a mesma coisa. Peritoneal. Certo? Acético não. Oh, meu Deus do céu. Acítico. Vamos lá. Quais as causas envolvidas com as alterações desse líquido aqui, né? Bom, as causas envolvidas... é aqui, ó, pessoal, que eu coloquei aqui embaixo. As causas envolvidas com a alteração desse líquido, geralmente são mesmo envolvidas em derrames também, né? Aí a gente pode colocar processos, são os mesmos, inflamatórios e infecciosos. Geralmente as causas envolvidas com a alteração desse líquido giram em torno disso. Dos derrames, né? Quando a gente tem acúmulo, né? Acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E isso pode ser em decorrência de processos inflamatórios ou infecciosos. Bactérias, vírus, geralmente gira em torno disso. Eu tô resumindo aqui para vocês. Certo? Discorra sobre seu processo de análise. Vai ser bem semelhante ao outro. Lembra que eu falei que era quase tudo igual, né? São analisados a cor, o aspecto, a densidade, a presença de células e a presença de células. São as mesmas, né? Mesmo padrão, né? Aqui é um. Aí dá outro espacinho, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que tenham também acertado nessa daí, né? Bom, podemos então ir para a próxima? Bora lá. Agora, vamos para líquido pleural, parte de líquido pleural, né? Essa do líquido pleural aqui, queria dar um outro espaço, chegar para cá, ficar mais organizado. Então, essa do líquido pleural que eu falei que eu tinha colocado e não estava lembrando. Então, que traz assim, comente como se denomina, a coleta de líquido pleural. Essa sim é toracocentese. Essa que eu falei que eu troquei, sabe?
Que eu falei, eu fiz uma outra pergunta assim, né? Cuidado, não confundam não. Então, como se denomina coleta de líquido pleural, toracocentese. Falei isso no vídeo para vocês, né? Comente sobre os 3 tipos de derrame pleural. Essa daqui eu até coloquei comente, mas como na prova eu só vou chegar a colocar sobre a questão, ela tem que ser menor, né? Então eu vou deixar aqui para vocês mesmo só os tipos, tá? Que é o que eu vou cobrar lá de vocês. Que são os chamados, eu coloquei isso lá também no vídeo, né? Que são sólidos, mistos e gasosos. Lembra disso ou não? Não sei se vocês colocaram isso daí, né? Sólidos, mistos e gasosos, tá? Essa pode ser uma pergunta que caia, né? Além disso, eu tô aqui tentando matutar aqui, lembrando do que eu coloquei na avaliação de vocês para tentar facilitar. Vou colocar assim, ó. Só aqui um exemplo, eu não lembro se eu coloquei. Vamos lá, vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Então, os sólidos, né? A gente lembra desses derrames tipo sólido, vamos colocar assim como exemplo o pneumotórax, né? Que é bem ocasionado, é um tipo de derrame sólido. Os mistos, quanto aos mistos, vamos colocar eu coloquei esse para vocês no vídeo, eu lembro. O hidropneumotórax. Esse é um acento. Tórax. Pneumotórax. E o hemopneumo. Tava tentando lembrar se eu coloquei ou não. E o hemopneumotórax, fica a dica. E o outro tipo de derrame, que são os gasosos. Opa, apesar que aqui, peraí, eu troquei aqui, né? Na verdade não, peraí, líquidos, aqui é líquidos, ó. Não, aqui são gasosos, perdão. É porque eu tô tentando... gasosos, mistos e não tem sólidos, pessoal, perdão. Líquidos. Aí a mania, né, de sólido, líquido... gasosos pneumotórax, os mistos hidropneumotórax, piopneumotórax e hemopneumotórax, e os líquidos que podem ser divididos ainda em outros tipos, né? Que ele pode ser assim, purulento, ele pode ser dividido em vários, né? Quanto à causa, quanto ao caráter e localização, lembra? Então ele pode ser purulento, pode indicar uma neoplasia, tá? E outras situações, mas o fato é que são gasosos, mistos e líquidos. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Ok? Então, vamos lá. Conceitue derrame pleural. Derrame pleural é um excesso de líquido na cavidade pleural, né? Não tem mais o que a gente, assim, bem sucinto, né? O que a gente pode dizer aqui é isso, né? Um acúmulo excessivo. Excesso de líquido na cavidade pleural, eu vou colocar aqui o abre parênteses e uma aspas, né? A famosa água nos pulmões, né? Então, excesso ou acúmulo de líquido, certo? Diferencia exudato de transsudato, vamos colocar aqui para a gente encerrar. Transsudato, exudato. Esse daqui é de origem inflamatória ou neoplásica com alta quantidade de células. Estou tudo errado, hein, gente? Células, turvo, células e proteínas e turvo, certo? Já o transsudato, vou copiar e colar e vou colocar tudo não. Não tem origem inflamatória, nem neoplásica e com baixa quantidade de células, proteínas e com aspecto mais límpido, certo? Lembra que o exudato é todo ruim, né? Então eu diferenciaria dessa maneira. Pode ser que vocês tenham colocado, tá certo também, diferente, mas tá certo.
E a número 5, que é quase a última, é para a gente falar sobre os derrames pleurais, né? Marque a alternativa errada, era para grifar aqui. Derrame pleural pode ser classificado de acordo com as características do seu conteúdo em exudato e transudato, certo? Transudato é o derrame que tem como característica um conteúdo proteico baixo, ok? E o exudato ocorre nas condições inflamatórias, infecciosas e neoplásicas com elevado conteúdo proteico, tá certo? Aqui, a letra B. O transudato é o derrame que tem como característica um conteúdo proteico alto, isso aqui já tá errado. Vamos ver as outras. Derrames pleurais podem ser classificados. O transudato é um derrame que tem como característica o processo neoplásico inflamatório envolvido. Não. Os derrames... pessoal, será que eu errei? Vocês não me falaram nada. Os derrames pleurais podem ser classificados de acordo com as características. O transudato é o derrame que não tem como característica o processo inflamatório, nem neoplásico envolvido. O exudato, essa tá certa. Existem duas erradas aí que eu coloquei, ó. A letra B e a letra C. Vocês perceberam isso? O exudato não ocorre nas condições inflamatórias. Ocorre. Essa tá errada. O exudato ocorre nas condições inflamatórias, infecciosas, neoplásicas. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar essa daí, ó. Ela tá errada. Vamos deixar alto conteúdo proteico, né? Vamos deixar ela certa. E aqui baixo, tá? Então, essa daqui, vocês vão consertar aí pra mim. Essa daqui vai estar certa. E a letra C vai estar errada, tá bom? Essa tá errada, ok? Letra C. Consertaram aí, né? A número 6. Quanto aos derrames pleurais, os mesmos são classificados em líquidos, sólidos e mistos, gasosos e mistos. Aqui, letra C. Número 7. Como se denomina o acumular normal de líquido na cavidade pleural, derrame pleural, ok? Bom, fora algumas confusõezinhas aí, né? Como essa aqui que eu fiz. Espero que tenha dado para entender, que tenham acertado. Muito obrigada, meninos, e até a próxima.